Fala, nação! Saudações de Bruninha, nação! Vambora acompanhar aqui mais algumas notícias do Flamengo, né? Mais um react que eu tô trazendo para vocês sobre o Flamengo e um duelo bastante particular que pode acontecer no final do Mundial de Clubes, né? Entre Flamengo e Real Madrid, né? O Real Madrid, poderoso Real Madrid, mandou uma carta para o Flamengo, parabenizando o Flamengo pela sua conquista da Libertadores, né? Então vamos ver o que o presidente do Real Madrid mandou para o Flamengo, né? E a renovação de contrato de alguns jogadores e o Dorival está se aproximando, né? Então vamos embora aqui. Mas antes disso, eu já peço o like, sua inscrição e eu queria dar os créditos e direitos autorais à ESPN Brasil. Vou deixar o link na descrição como créditos e direitos autorais. É isso aí, tamo junto, vamos embora pro vídeo. Dorival Júnior. A informação ontem aqui que a gente trouxe no programa, o Dorival, os agentes dele conversam com o Flamengo para um contrato de 2 anos. Seria o contrato de 1 ano, saindo com multa estabelecida, e depois a opção para mais 1 ano de extensão. Essa é a conversa de Dorival com o Flamengo. Mas muita gente tem observado o seguinte: puxa vida, tem gente que é apressada, né? Já era para ter renovado, né? Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores da América, o Dorival já declarou que quer ficar, o presidente Rodolfo Landim já declarou também que só depende do Dorival para ele permanecer, mas a situação, né, ela vai caminhando, ainda não houve uma assinatura de contrato. E tem gente que começa a desconfiar da seguinte possibilidade: o vice-presidente da CBF, o Francisco Noveleto, que é presidente da Federação Gaúcha. Como é que é, ô Vini Malvadeza? Ex-presidente da Federação Gaúcha, corrigindo, muito obrigado, Vini. Ele deu uma entrevista à Rádio Grenal, de Porto Alegre, e declarou o seguinte: Dorival Júnior é a bola da vez para assumir a seleção brasileira. O Noveleto é um dos vices da CBF. E, segundo ele, hoje nessa entrevista, nos bastidores, realmente o Dorival é muito cotado internamente para assumir a seleção brasileira. Será que isso pode atrapalhar o processo de renovação dele com o Flamengo? Porque a situação ela está caminhando lentamente. E aí, Djalminha? Não, eu acho que nessa situação você vai colocar cláusulas, né? De se for para a seleção agora. Para o lado do Dorival, ok, tranquilo, tudo bem. Mas para o planejamento do Flamengo, se isso acontecer, Dorival seria nomeado já agora, né? Depois de Copa do Mundo, dezembro, janeiro. E aí a temporada já teria começado do lado do Flamengo, prejudicaria, até porque... acredito que o Dorival também, algumas contratações... A Copa do Mundo acaba antes da volta dos jogadores do Flamengo ao treinamento. Dia 18 de dezembro acaba a Copa. Então, o Djalma tem razão. Pode acabar antes para o Brasil, né? O Flamengo a gente espera que acabe dia 18 de dezembro. O Flamengo pode ter alguma cláusula para se proteger no contrato. Mas não tem como segurar. Mas aí, por exemplo, Pascoal, ele pediu a permanência do Rodinei, né? Ele está pedindo e indicando um jogador que seja uma alternativa para o Arrascaeta. Ele está indicando nomes para posições no elenco que ele considera ali que precisam de um apoio, de um reforço, né? Ele já está participando disso, da montagem, do incremento do elenco do Flamengo. E, de repente, ele pode... caso se confirme essa colocação do Noveleto, sair do Flamengo. O Vitor Pereira fez toda a planificação do Corinthians e deu até os nomes dos 3 jogadores que eram para ser contratados. Mas isso não foi à frente. Mas não parou agora, porque tem tem um outro nome chegando. Agora, todo mundo sabe que o Flamengo precisa de alguém para o lugar do Arrascaeta. Então, acho que essa que é a questão, né, Pascoal? O Flamengo pode se perguntar... o Flamengo, o Marcos Braz, as pessoas responsáveis pelo futebol, se perguntar, bom, pera lá, isso aqui que o Dorival está pedindo faz sentido?
manter o Rodinei ou não. Quer dizer, inclusive, pelo que o Landim falou, o Aí Rodinei... seriam 3 laterais. o Rodinei, pelo que o Landim falou, por mais que o Dorival tenha pedido, não nos parece que a coisa está andando para... Parece que a tendência é que não fique. Que não fique. Então, assim, aí já não muda nada. Se o Dorival pediu, e ele vai embora do mesmo jeito. Como disse o Pascoal, possivelmente o próprio Flamengo avalie que o substituto do Arrascaeta ele é necessário, independentemente da permanência ou não do Dorival. Então, eu acho que, assim, o que o Flamengo precisa fazer é se perguntar, pera lá, o Dorival ele é essencial nesse planejamento de mercado para 2023 ou não é essencial no planejamento de mercado? Tocamos nós, né? Ou podemos tocar as coisas que o próprio Trazer Dorival está nomes querendo. que qualquer treinador gostaria de ter. Até porque o Flamengo não tem aquela necessidade Exato, de um não é jogador. uma revolução, né? É um jogador para substituir o Arrascaeta. Ok, precisa, mas é para ser reserva. Não é para montar um elenco, né, Djalma? Assim, O acho que Gerson, pra trazer qualquer algumas treinador peças. que vier, Vai usar, não vai né? querer o Gerson. Vai falar, não quero o Gerson. Você até, quem que citou o Vitor Pereira? O Pascoal citou o Vitor Pereira, né? Eu acho que, provavelmente, no caso do Corinthians, daquilo que o Vitor Pereira desejaria para o Corinthians de 2023, aí é uma história completamente diferente. Porque ele queria um outro time, com jogadores com outra característica, para jogar de um jeito diferente. Aí realmente é complicado. Você sair com um carrinho de supermercado, contratando um monte de jogador. Não, mas o Vitor só tinha entregue 3 nomes pro Corinthians, hein? Um zagueiro, um meia para jogar, para substituir, eventualmente também um jogador da mesma qualidade do Arrascaeta, porque acho que eles são compatíveis, e um atacante liberado de campo, do Renato Augusto. E um atacante liberado de campo. Mas a situação do Flamengo é bem porque o diferente, Corinthians realmente. Acho que né? o Flamengo tem um elenco que a gente não discute. E aí, E qualquer treinador que vier vai Gerson. gostar de trabalhar com esse time, né? Exatamente. Aí o Gerson. Você pode contratar o Gerson, não vai ter nenhum técnico que vai te falar, não, pelo amor de O Deus. Jean né? Oddi gostaria de trabalhar com o Gerson, o o Pascoal, o Gerson, João né? Guilherme, o Djalminha, todo mundo Então, escalaria o acho que, Gerson. Se o Flamengo chegar a essa conclusão, né, João? Ele pode fazer isso, pode topar a tal da cláusula de rescisão, contanto que, evidentemente, essa decisão ela seja tomada até o fim do ano no máximo. Exato, Né? Porque também não dá para o Flamengo Até o ficar meio ali de dezembro. que a Copa acaba de 18 de dezembro. né? Um pouquinho do meio. Acabou a Copa do Mundo, a dia CBF 20 já vai que ter seja. que manter contato com alguém. É isso. E Porque a seleção em janeiro já tem jogo, né, senhor? a vantagem do A Dorival... eliminatória começa em março, né? A vantagem do Dorival é que não vai ter jogo, né? Do Flamengo. Porque todos os que eram bola da vez começaram a jogar. O time foi mal, foram esquecidos. O Renato foi esquecido, que era o bola da vez. O Cuca era o bola da vez depois que essa campanha no Atlético não é mais o bola da vez. E o Dorival, pelo menos, não vai ter jogo do Flamengo. Então, Para mudarem de ideia, mudem né? de opinião. Exatamente. Porque é isso, bastava 5, 6 jogos para mudarem de ideia. Os últimos 3 jogos, alguns brasileiro torcedores já questionaram o Dorival, porque não foi bem nos últimos 3 jogos do Brasileiro. Imagina se começa um Com campeonato time reserva. estadual mal, né? Só quando tiver marcado Sim. é que a gente vai poder saber. A porque ainda FIFA não tá. deve anunciar isso após a Copa do Mundo. E tem um indício grande de que o Mundial vai acontecer. É? Quer ver? Por quê? Mostra a carta aí. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, mandou uma carta a Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Quero comunicar a vocês, em nome do nosso Conselho de Administração e em nome de todos que fazemos parte do Real Madrid, nossos parabéns pelo título da Copa Libertadores, conseguido no dia 29 de outubro, em Guayaquil. Este triunfo, em uma das competições mais prestigiadas do mundo, engrandece ainda mais a instituição que, entre parênteses, você preside. O Flamengo é um dos mais queridos e admirados no mundo do futebol. Tem mais. Aí é que tá, ó. Para nós, será uma grande honra participar junto ao Flamengo do próximo Mundial de Clubes. Estou certo de que será uma magnífica oportunidade para seguir fortalecendo nossa histórica relação de amizade. Carta de presidente para presidente de Florentino para Rodolfo Landim. Então, depois dessa, vai ter Mundial. Agora, Ou de repente, quando vai ser, né? Mas, ou o de Mundial... repente já está
agradando, pensando no Matheus França, já levou o tão Vinícius falando Júnior. Ah, tem isso também? Renier. É uma adoçada no negócio? É porque existe uma relação já de algum bom. tempo entre Flamengo e Real Madrid, Vinícius Júnior primeiro, Renier. depois o Renier, né, que ainda pertence, e realmente Eu fico dizem... imaginando, se essa carta fosse enviada ao Palmeiras, hoje a gente ia estar dizendo, o Ender que vai sim, jogar sim, lá. sim. Entendeu? É tudo muito do momento. É por isso que o Nicola Ratchop era um gênio, cara. Futebol é momento, meu senhor. Futebol é momento. Eu não tô vendo a marcação. No meu calendário, eu tava vendo aqui meu calendário, eu não vi marcação de Mundial de Não, Clube. ainda não tem, mas vai acontecer, né? E essa carta aí do Florentino Pérez é uma indicação Mas forte quem marca disso. é a FIFA, né, meu senhor? O Real Madrid tem peso no futebol? Tem Então, peso. pronto. O Flamengo também tem. Tem também. E Flamengo aí também tem o história. presidente, mas os europeus têm O Real mais peso, Madrid né? queria fazer uma Superliga, né? Não sei se tá com Exatamente. muita moral. Ele tava querendo fazer uma Superliga. Mas né? convenhamos que o Real Madrid no futebol mundial tem um peso muito grande. E a partir do momento que o presidente do Real Madrid manda uma carta ao presidente do Flamengo dizendo que vai ser um prazer enfrentá-lo no Mundial de Clubes, a tendência é que o Mundial saia. Agora, quando será? Primeiro, o Essa senhor, é a o senhor diz pergunta, uma né? coisa, que primeiro tem que passar pela aquela primeira partida, que é a semifinal. Semifinal. Que essa partida é a tenebrosa. Exatamente, é perigoso, é traiçoeira. É. Mas aí vamos aguardar. O certo é que o Mundial não está marcado, mas ele deve acontecer. E muito legal essa relação entre esse relacionamento Real é Madrid e importante. Flamengo, o maior clube do mundo, o Real Madrid, né, tendo esse contato direto com o Flamengo, que a gente sabe da grandeza, hein, Djalmin? Isso aí é extraordinário, né, para a instituição Flamengo. Né? Sem dúvida alguma, sinal de que o Flamengo tá sendo visto, né? Lá fora, que assim, o futebol brasileiro, a grande realidade é essa, né? Ele não é tão visto lá fora como deveria de ser visto, né? Eu estava vendo até entrevista do futebol argentino, um periodista do futebol argentino, falando isso, que não é tão visto futebol na Argentina, imagina no mundo inteiro, assim, visto, eles veem nossos jogadores, mas não consideram o nosso futebol uma coisa de mercado para ser visto, nosso campeonato, digamos assim. Sim. Então, se ele está vendo lá, é que o Flamengo está prestigiado, isso é ótimo para o nome do Flamengo e para a história do Flamengo. Sem dúvida alguma. Agora vamos... Então é isso aí, nação. Mais um react aqui concluído. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu quero saber o que você achou dessa carta que o próprio presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, mandou para o Flamengo. Eu, na minha opinião, fiquei até surpreso. E até o presidente Landim ficou surpreso pela essa carta. E o Flamengo não esperava, né? Então, aquela parceria comercial, né, entre Flamengo e Real Madrid, com a venda de alguns jogadores, deve se fortalecer após esse jogo, que possivelmente deve acontecer se os dois chegarem na final, né? Então, não tem nada decidido ainda, nem a data do Mundial de Clubes tem decidido ainda, a FIFA vai decidir ainda, né? Então, a relação entre Real e Flamengo estão muito próximas, né? Pode se aproximar mais ainda, né, no final do Mundial de Clubes. Ainda tem a renovação de Felipe Luiz, que renovou, Davi Luiz também renovou. Tá muito perto de assinar o contrato, quer dizer. E o Dorival, né, pode assinar o contrato a qualquer momento, né? Até o final do ano ele deve renovar o contrato com o Flamengo por mais 2 temporadas. Aí tu deve se perguntar, qual é a chance do Flamengo contra o Real Madrid? De 0 a 10? Na faixa de 4 ali. 4 pontos. É óbvio que o Real Madrid é favorito. Óbvio, mas é futebol, mas o Flamengo está na faixa de 4 a 5%, né? Não vou dizer que é 50% para cada lado, mas o Real Madrid tem, óbvio, tem um favoritismo gigantesco. Mas é isso aí, tamo junto, nação, deixa o like aí.